Olá, amigos e amigas, gente boa que se reúne aqui no nosso curso 49 Princípios para Sair da Crise. Hoje, com a aula de número 16, que fala sobre o princípio de número 9, o princípio da reciprocidade. É o primeiro princípio da lista de princípios do movimento das partes para o todo. Na aula anterior, nós vimos o movimento das partes para o todo, essa grande ideia que sai da crise das partes isoladas e nos direciona para a visão de todo. Então, nós vimos essa segunda parte da saga, o fundo do poço da ideia de partes isoladas, ou seja, a crise, e a nova ideia, que é a saga em direção à visão do todo. Nessa aula, nós vamos ver o primeiro princípio do conjunto de princípios do todo. Esse princípio é o princípio da reciprocidade. Então, nós vamos trabalhar a ideia de linearidade para a reciprocidade, porque a linearidade é um princípio cartesiano e a reciprocidade é um novo princípio sistêmico. Então, princípio número 9, reciprocidade. Consultamos o Aurelião, né, algumas palavras importantes que nos servem para entender esse princípio. As primeiras duas palavras que nós vamos ver é linearidade e reciprocidade. Por linearidade se entende o quê? Bom, linearidade vem de linha, é o caráter ou a qualidade daquilo que é linear, relativo a uma linha, um traço contínuo, alongado, real ou imaginário. Vem do latim linea ou lineae, fio, linha, fiado ou barbante. Por que essa ideia de linearidade ela é importante? Ela está associada à ideia de causa, a ideia causal, o que causa as coisas, o que dá origem às coisas. Para o paradigma cartesiano, as coisas têm origem num único lugar, no passado ou no atômico, e ela tem um sentido linear único do passado para o presente, do presente para o futuro, essa é a linha causal, ou determinística, das menores partes para o todo. Quem determina o todo? Quem determina o objeto maior? Quem determina a máquina? As menores partes, as partes atômicas. Então, é uma linearidade de sentido causal de baixo para cima, das partes para o todo. No entanto, a ideia de reciprocidade ela é uma ideia também causal, mas de duplo sentido, partindo do pressuposto de que essa visão linear de causalidade é uma visão parcial da natureza. Porque se eu olhar de uma maneira mais ampla os relacionamentos e os relacionamentos que existem no todo, nós vamos ver uma série de circularidades, vais e voltas, e vamos ver principalmente que essa causalidade linear, ela muitas e muitas vezes, na maioria das vezes, está acompanhado de como dizia Newton, né, uma reação, não, uma causalidade no sentido contrário, não como movimento contrário, mas uma reciprocidade, uma troca. Então, a reciprocidade, que é a qualidade ou o caráter do que é recíproco, ou uma correspondência mútua, uma troca, vem do latim recíprocos, que vai e vem alternadamente, respondendo da mesma maneira. É um tomar lá da cá, é uma troca, é uma coisa mútua, de mutualidade. Por quê? Porque é formado pelas partículas re, para trás, mais pro, à frente. Então, recíproco é o que vai para frente e para trás. Então, a causalidade recíproca, ela tem duplo sentido. Já uma outra palavra importante também para essa noção do que a gente está aprendendo é recursividade. Porque essa causação recíproca, ela também pode ser chamada de recursiva. Recursiva é a propriedade daquilo que pode ser repetido, né? Porque vem do latim recursus, ato de desfazer um caminho, possibilidade de voltar. Então, assim, tudo aquilo que vai ter uma possibilidade de voltar, uma recursividade. Literalmente, fazer um caminho de novo, fazer de novo um caminho, porque é outra vez, mais cursos, uma carreira, um caminho. Então, pelo mesmo caminho, algo vai e volta por uma recursividade.
Então, como a gente disse, a linearidade cartesiana é num único sentido. O determinismo de baixo para cima na matéria ou de cima para baixo quando é ação social. Por que de cima para baixo? Porque o poder ele flui de cima para baixo. Então, nas organizações sociais hierárquicas, o poder flui sempre de cima para baixo. A única fluência que se dá é unidimensional, linear, de cima para baixo. Já quando a gente olha as coisas do ponto de vista do todo, a gente enxerga as reciprocidades sistêmicas, essa causalidade recursiva e bidirecional. Por isso, a noção de circularidade ela é fundamental, porque é do linear para o recursivo, do linear para o circular. O circular substitui o linear. Então, circularidade vem do latim também, do latim círculos, o circuli. Uma roda, um anel, uma área plana, uma área limitada por uma circunferência. Mas também círculo é um pequeno anel, porque é o diminutivo de circos, circos de circo, uma arena redonda, que por sua vez vem do grego, kyklos, que é redondo, circular. Kyklos, a mesma origem de ciclo. Então isso tudo dá origem a essas noções circulares. E na origem todo mundo vem dessa ideia indo-europeia que é scare, dobrar ou curvar. Então é aquilo que é curvado. E na medida que é curvado, cria o início de uma circularidade. Já causa, porque a gente está falando aqui de causa e não consultamos ainda o Aurelião sobre a palavra causa. A palavra causa é importante porque ela é grande parte do paradigma cartesiano e uma boa parte do paradigma sistêmico, essa noção de causalidade, de que o mundo é formado por causalidade. Causa é o que faz com que algo exista, uma origem, um motivo ou uma razão de existência. Quando que surge essa noção da necessidade de entender a origem das coisas? Muito antigamente, especialmente com Aristóteles, porque causa é a razão ou o princípio que faz com que alguma coisa torne aquilo que ela é, determinando sua constituição, suas características essenciais. Então, quando os antigos gregos se perguntam por que as coisas são como são, implica a gente enxergar as origens das coisas, as causalidades, como é que as coisas chegaram a vir como se estabeleceram. Numa outra doutrina, que também é vinculada aos antigos gregos, o empirismo, que nós vamos ver mais adiante, num princípio mais adiante, no empirismo, causa é um evento que condiciona a ocorrência regular e constante de um determinado efeito, em um encadeamento cuja previsibilidade decorre da frequência com que essa relação sucessiva é constatada pelo observador humano. Então, quando a gente de maneira dedutiva não consegue estabelecer a origem das coisas, muitas vezes a gente usa a noção empírica, ou seja, de olhar para o mundo a partir de dados e fatos. No empirismo, quando a gente vê assim que toda vez que acontece uma coisa, acontece outra, né? Toda vez que chove, a vegetação fica mais verdinha, por exemplo, toda vez que uma acontece, a outra acontece, começa a se imaginar que existe uma relação causal entre esses dois fatores que ocorrem um após o outro. E tanto quanto regular isso acontece, mais forte é o entendimento de que existe uma causalidade entre os dois eventos. Isso estabelece, então, uma discussão entre causa linear e causa circular, que é o debate que existe nesse ponto aqui, e implica uma mudança. Quando eu estou abandonando a noção linear do pensamento cartesiano e indo para a direção circular do pensamento sistêmico, eu estou pensando o mundo menos por cadeias, por ligações de elos lineares que A causa B, que causa C, que causa D, que causa X, para uma noção mais de círculo. A causa B, mas B também causa A. A causa B, causa C. C pode voltar a causar A também. Então, essas noções circulares, quando a gente começou a olhar as coisas mais do todo, com a visão sistêmica, começaram a aparecer os círculos. Vejamos como isso ocorreu. No princípio cartesiano da linearidade,
se buscava uma causa essencial, se acreditava numa causa essencial, que era a ideia atomista. Quando eu descobrir a menor parte indivisível, eu vou descobrir todos os segredos. É lá a fonte de tudo, é lá a origem de tudo. E talvez é lá que eu encontre o Criador. Tudo é causado, tudo tem origem, tudo tem razão lá embaixo, lá na menor parte. E a linearidade é esse encadeamento em linha em que todos os eventos ou relações causais, desde o nascedouro, que é lá na menor parte das coisas, até a sua concretude no mundo real. Essa coisa que a gente enxerga os objetos e as máquinas que estão no mundo, elas são causadas pelas menores coisinhas que eu vou encontrar e são causadas lá embaixo, é a origem de tudo. E assim como existe a noção de origem lá no passado com o Criador, no Big Bang, tudo se deriva de lá. Essa é uma noção cartesiana. Tá? E é uma noção de unidirecionalidade. Tudo flui num sentido único, da fonte ao real, da origem ao fim, do passado ao presente, do presente ao futuro. No contexto da crise paradigmática, nós encontramos as disciplinas ou as ideias que entram em contato com algo diferente, algo surpreendente. E, em especial, quem encontrou algo diferente foram as disciplinas da ecologia e da cibernética, que começaram a observar outras coisas a mais acontecendo e tiveram que assumir que essa unidirecionalidade causal é apenas uma visão parcial da natureza. Ela não é incorreta, mas ela é apenas parcial. Porque começou-se a enxergar círculos e circularidades e reciprocidades e causações circulares, em que, por exemplo, na cibernética começou a se reconhecer a participação fundamental de relações circulares de causa e efeito, que vieram a ser chamadas depois de feedbacks, tanto nos processos de crescimento, então assim, o crescimento só pode ser entendido por relações circulares. A mudança só pode ser entendida por relações circulares. A transformação só pode ser entendida por relações circulares. Nesse caso, crescimento, mudança e transformação são as relações circulares de feedback positivo que amplificam os pequenos movimentos do mundo e transformam em grandes movimentos. E também processos que são eminentemente circulares, que são os processos de balanceamento e equilíbrio. Por que as coisas se equilibram e se mantêm estáveis na realidade? Por causa de relações que são circulares de feedback negativo, de equilíbrio e de homeostase. As coisas só são o que são e se comportam como tal por causa das causalidades circulares. Então vejam, um elemento qualquer do mundo, da natureza, por exemplo, um rio. Do ponto de vista linear e cartesiano, um rio é água que surge na fonte, que causa água que flui no leito, que causa água que sai lá pela foz. É uma relação linear de causa e efeito. Só que o rio só existe enquanto rio. E todos os elementos no mundo, no universo, por causa de relações maiores que os mantêm. Por que um rio é o que ele é e se mantém como ele se mantém? Por causa do ciclo das águas, do grande círculo que é o ciclo das águas, porque a água também evapora, se movimenta, condensa, se precipita e volta ao nascedouro. Então, essa permanente ciclicidade das coisas é que as mantém. E aí a gente vai ver relações circulares em lugares muito mais frequentes, como, por exemplo, circulação, o sistema circulatório do ser humano e dos seres vivos, dos animais. O sistema circulatório, ele tem o próprio nome, já diz que ele é circular, ele só mantém por causa dessa circularidade. E isso começa a se tornar algo muito comum. A cibernética e também a ecologia, como nós vamos ver, começa a ver o quão comum são as relações circulares e quanto elas influenciam a existência das coisas. Então, na ecologia se percebeu que os processos circulares são importantes porque somente por meio deles é que os sistemas ecológicos se criam, se mantêm ou se extinguem. Por exemplo,
o equilíbrio, a manutenção de populações de espécies de predador presa, por exemplo, ela se dá por relações circulares de equilíbrio. Não só a presa influencia o predador, como o predador influencia a presa. Então, nessa ideia de recursividade, tudo flui e, ao fluir, afeta ambos os lados do fluxo. Então, existem relações circulares mais amplas que afetam muitas coisas, mas às vezes a própria relação linear ela não é apenas linear, porque ela tem um vai e volta diretamente, uma reciprocidade instantânea. Então, não apenas as partes que influenciam e determinam o todo, mas também o todo influencia simultaneamente a parte. Então, começou a se ver essa mútua relação entre parte e todo, que não é unilateral e linear. Uma partícula subatômica, como por exemplo um próton, não só influencia o átomo, como ao mesmo tempo o átomo influencia o próton. O DNA não só influencia um ser vivo, como também o ser vivo influencia o DNA. O mesmo vale para colaboradores e organizações, ou seja, vários tipos de todos e partes, cidadãos e cidades, bem como nações e economia planetária, espécies e ecossistemas. Grandes redes circulares e cíclicas começam a se formar e elas são as responsáveis por alguns efeitos mais complexos que a gente vê na realidade, como os efeitos borboleta, a noção de complexidade, a noção de fractais e de caos. E a gente precisa, então, sair de uma matemática linear para assumir a existência de uma matemática da circularidade, uma matemática da complexidade. Com essa mudança de ênfase da linearidade para a circularidade, se estabelece algumas questões muito instigantes para refletir. Por exemplo, o famoso adágio: quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? E esse debate é um debate que se estabelece um certo conflito de ideias por causa da noção de linearidade. Quando a gente rompe a noção de linearidade, a gente pode enxergar as coisas de outros pontos de vista. Essa pergunta ela parece infantil, mas é um paradoxo que convida a olhar de um ponto de vista mais amplo, de uma visão linear para uma visão de todo, uma visão de circularidade. No pensamento sistêmico temos várias possíveis respostas, mas aí vai uma para refletir. Por exemplo, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Na noção circular, os dois vêm ao mesmo tempo. É uma possível resposta. Mas agora uma resposta ainda mais instigante. Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? O réptil. Por quê? Então, nessa aula instigante, nós vimos a mudança de linearidade para reciprocidade, em que no pensamento cartesiano a ênfase é em linearidade, no pensamento sistêmico nós reequilibramos a ênfase no sentido da reciprocidade. Na próxima aula nós veremos o princípio de número 10, da circularidade. Então, te vejo lá na aula 17. Até lá!